Fala moçada, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Tá tudo certo, tudo tranquilo, tudo na paz? Estão felizes? Saudades imensas de vocês, viu? Espero que a gente se encontre o mais breve possível para a gente se deliciar pessoalmente das belíssimas aulas que vocês têm o prazer imenso de ter comigo. Moçada, é o seguinte, vamos dar prosseguimento a aula sobre os Estados Unidos no século XIX. Hoje vamos falar sobre a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana, a guerra entre o Norte e o Sul. Nessa imagem aqui, como vocês podem ver muito bem, nós temos a bandeira dos Estados Confederados e a bandeira dos Estados da União. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que isso significa. Mas sabe o seguinte, então a gente vai caracterizar primeiramente o Norte e o Sul, a gente depois vai falar como que o conflito se iniciou e como ele terminou. Basicamente a aula de hoje é isso, beleza? Qualquer dúvida é só ir lá no fórum e tirar as suas dúvidas. Tá bom, moçada? Vamos lá? Bem, vamos primeiro falar do Norte. O Norte, pessoal, basicamente é o seguinte, os estados do Norte, eles eram, de uma forma geral, favoráveis à abolição da escravidão. Portanto, eles eram abolicionistas. Desde o século XVIII, já havia um importante desenvolvimento econômico de produção de manufaturas no Norte. Então, o Norte era mais desenvolvido economicamente do que o Sul. A atividade comercial era muito forte, mas os estados do Norte, ao mesmo tempo, pregavam um protecionismo estatal. Significa dizer, então, que as atividades econômicas seriam reguladas pelo Estado. Já da sua parte, o Sul, ele era escravocrata, portanto, contrário à abolição da escravidão. De uma forma geral, a estrutura produtiva era baseada na plantation, ou seja, a utilização da mão de obra escrava, grande parte da produção vai para exportação, grandes lotes de terra, etc. Né? E por conta disso, havia uma minoria que mandava, que dava as ordens, tinha a elite econômica, que era uma aristocracia rural, e eles, de uma forma paradoxal, eles eram liberais, porque na verdade eles queriam liberdade de comércio com quem eles quisessem, né? Então eles queriam comercializar com outros territórios. Beleza, moçada? Então o norte e sul diferenciados um do outro. Vamos agora para entender como que o conflito começou. Muito bem, nós temos aqui esse moço bonito, que é o Lincoln, o Abraham Lincoln. Ele se tornou presidente, ele foi eleito presidente em 1860. O Lincoln, ele era abolicionista, portanto ele era favorável ao fim da escravidão. Por conta disso, por conta da presença, por conta da eleição de Lincoln, ele acaba, os estados do Sul acabam em represália se separando e declaram formalmente a formação de um novo país. Isso aconteceu no ano de 1860 e esse novo país passou a ser chamado de os Estados Confederados da América. Então, havia os Estados do Norte e havia os Estados Confederados. Os Estados do Norte eram os Estados da União e os Estados Confederados, os Estados do Sul. Para ter uma noção melhor de como ficou o mapa norte-americano, vocês podem ver aqui que a parte em azul são os estados da União. Nós temos aqui uma galerinha que está de cinza, que era a galera que fazia parte dos estados da União, mas eles eram ainda abolicionistas, eles eram escravocratas, eles eram favoráveis à manutenção da escravidão, enquanto os estados aqui do sul eram favoráveis à manutenção da escravidão também. Beleza? Então, portanto, o país ficou dividido, né? Começa o conflito. O conflito ele começa quando os Estados do Sul, forças militares do Sul, atacam um forte, que é o Forte Sumter, e esse forte, ele estava, tô pegando uma colinha aqui, viu, moçada? Ele era baseado na Carolina do Sul, isso, era um forte marítimo baseado na Carolina do Sul. Isso então foi o ultimato, foi a gota d'água para começar o conflito entre os Estados do Sul e os Estados do Norte. Embora os Estados do Sul fossem menos preparados, tivessem um menor contingente,
conseguiram fortes e importantes vitórias no início da guerra. Entretanto, a guerra ela seguiu mais ou menos indefinida até o ano de 1863. Em 1862, o Lincoln vai dar um golpe de mestre. Que golpe de mestre é esse? Ele vai abolir a escravidão. Ele vai, em setembro de 1862, ele vai assinar a Declaração da Abolição da Escravidão, que passaria a valer formalmente a partir de 1º de janeiro de 1863. A gente vai ver, na verdade, que a intenção do Lincoln era causar revoltas entre os soldados que ainda eram escravos, que estavam participando ao lado das tropas do Sul. Então ele queria que os escravos se rebelassem contra os estados do Sul. Bem, em alguma medida isso funcionou, mas isso foi, no final das contas, não muito relevante para a definição da guerra. De qualquer modo, a abolição efetiva da escravidão, de forma prática, ela vai se dar só depois da guerra, porque os estados do Sul não obedeceram a abolição da escravidão, lembrando que nesse momento eles estavam separados, eles eram outro país. Muito bem, a situação segue mais ou menos indefinida e chega ali por volta de 1863, né, quando os estados do norte começam a reagir. Então eles começam a se preparar melhor para a guerra, eles começam a estruturar melhor estratégias para fazer com que eles conseguissem vencer. E eles adotam uma estratégia muito interessante, que é a estratégia da grande snake, da great snake, da grande cobra, da great snake, a grande cobra, que era na verdade uma forma de estrangular. Você sabe muito bem, eu não vou falar. Se eu disser uma grande besteira aqui, depois vocês se corrijam lá com o professor de ciências, tá bom? Muito bem, eles fazem uma estratégia de estrangulamento, porque tem cobras que, por exemplo, como a sucuri, ela, quando pega sua presa, ela se enrola toda ali na presa, quebra e aí depois engole. Que era mais ou menos o pensamento que os estados nortistas tinham, que era sufocar os estados do sul. Então eles criaram barreiras marítimas e terrestres para impedir que os estados do sul conseguissem se alimentar, conseguissem efetivar o comércio, conseguissem ter acesso aos bens básicos de sobrevivência. Então, com isso, eles conseguem sufocar e conseguem quebrar os estados do sul, forçando os estados do sul a aceitarem a rendição. O armistício, o que é armistício? Joga no Google, que eu não vou explicar, mentira. O armistício, na verdade, é a aceitação do fim da guerra, a submissão de um grupo vencido ao vencedor, né? Aceitando o fim da guerra segundo as condições estipuladas pelo vencedor. Muito bem, no dia 9 de abril de 1865, o Sul se rendeu ao Norte. 5 dias depois aconteceu uma tragédia. O Abraham Lincoln foi assassinado por um fanático sulista. Isso foi bastante traumático para a história norte-americana. Nesse mesmo ano de 1865, a escravidão é abolida de forma formal. Nós não sabemos ao certo o número, não temos como contabilizar o número de pessoas que morreram na Guerra Civil. Então, estima-se que entre 600 mil pessoas e quase 1 milhão de pessoas tenham morrido. E essa situação foi bastante dramática na história dos Estados Unidos, né? Até hoje as pessoas se lembram disso com alegria e tristeza, né? Por conta dos seus compatriotas que morreram. Na teoria, só em 1870, na teoria, e isso é muito importante, porque na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Na teoria, é só em 1870 que os negros se tornam efetivamente cidadãos com direitos plenos. Só que não. Moçada, infelizmente essa aula chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de colocar suas dúvidas lá no fórum para a gente discutir bastante, para a gente matar a saudade. Mandem coraçãozinho para o professor. E se Deus quiser, daqui a pouco a gente está tendo aula presencial. Valeu, moçada! Um grande abraço e até a próxima!